Parecendo minha mão. Não, tá bonito. Tá bonito. Oi meninas, tudo bom? Então, hoje eu vou ter uma conversa com a Dona Onça, minha mãe, que é uma ginecologista bem foda aqui em Belo Horizonte. Eu só não digo que ela é a mais foda porque, né, sou filhinha dela e eu não posso falar essas coisas, mas eu acredito que vai ser bem bacana. Eu juntei algumas perguntas que as pessoas fizeram pra mim na internet e com essas perguntas a partir dessas perguntas a gente vai dissertar sobre alguns assuntos e, enfim, é isso. Ela vai se apresentar agora e aí depois a gente começa. Eu sou Vanessa, ginecologista obstetra, mãe da Mariana. Além da Mariana, eu tenho mais 2 filhos, a Maria Luísa e o Guilherme. E aí a gente vai começar esse bate-papo, que a gente pode continuar depois, se for legal, Mariana vai ver qual a repercussão e a gente pode continuar o bate-papo sempre, tá? A ideia do vídeo é pegar as perguntas que vocês fizeram e conversar de um jeito bem fácil e que seja divertido, assim, pra vocês entenderem e gostarem de assistir o vídeo, que não fique uma coisa chata, que não fique uma coisa repetitiva, assim. Então, vamos começar, né? Pode começar. Bom, a primeira pergunta é se dá pra engravidar transando sem camisinha quando tá menstruada. Não, quando tá menstruada, se estiver menstruada de verdade, é bom que isso seja determinado, assim, nem todo sangramento é menstrual. Então tem sangramentos que eles podem acontecer fora do período menstrual. Então é bom determinar que no período menstrual não engravida. Agora, algumas pessoas têm sangramento um pouquinho mais prolongado. Então, por exemplo, quem tem fluxo muito prolongado, com mais de 7 dias, aí no finalzinho desse fluxo menstrual, ela pode já estar ovulando. Se ela tem um fluxo prolongado e um ciclo curto, então isso é possível, mas no período menstrual mesmo, difícil ela engravidar. Mas importante, meninas, usar preservativo sempre. Porque essa raivinha de vários ginecologistas com o coletor, o que ela acha dele? Não tem raivinha de ginecologista com coletor. Talvez alguns ginecologistas ainda não entendam, não estudaram sobre o coletor, mas coletor é uma forma ecossustentável, é muito bacana usar coletor, só que ele tem que ter alguns cuidados, né? A menina ou a mulher, elas não podem ficar com coletor por mais de 4 horas. O ideal é que se retire esse coletor entre 2 e 3 horas, faça a higienização correta. Muito bacana usar coletor, vamos usar assim. É possível. É fácil usar coletor também, é muito fácil usar o coletor. É possível diagnosticar um possível fim de ovário policístico quando a paciente toma anticoncepcional? Existe fim desse problema? Ovário policístico é um calcanhar de Aquiles do ginecologista, né? Muitas pacientes vêm com diagnóstico de ovário policístico e aquilo não é um ovário policístico, então ele tem que ser muito bem estudado, diagnosticado, tratado. Existe sim fim de ovário policístico se for determinado realmente o que está causando, o que está piorando aquele ovário, o que está fazendo ele ser tão policístico e tenha tanta disfunção hormonal. Então, não é só o uso de anticoncepcional, tem outras formas de tratamento de ovário policístico. Então, é bom conversar com o ginecologista, procurar um ginecologista que entenda realmente do ovário policístico. Sou portadora de endometriose e médico nenhum me explica o que realmente é essa doença. Então gostaria de saber o que leva uma mulher a possuir a endometriose e se existe meio de prevenção. Endometriose, o que é endometriose? É um implante do endométrio que fica dentro do útero. Eles se implantam célulazinhas fora do útero. Então, o que acontece? Toda vez que tem um sangramento uterino, vai ter um sangramento nesses pontinhos, que podem ser intestinais, podem ser no ovário, podem ser nas trompas, podem ser no peritônio, dentro da barriga. E aí isso vai causar esse sangramento fora do útero, ele vai causar um desconforto abdominal. Isso
O sangramento também ele produz fibrina, que vai ter uma aderência nessa região. Então, existe prevenção? Sim, quando você começa a ter alguns sintomas e o médico desconfia que você pode evoluir para endometriose, aí você pode fazer alguns tratamentos profiláticos, né, preventivos. E existem... e o tratamento tem fim? Tem. Em algumas pacientes a gente consegue o fim da endometriose. Essa pergunta, né, Lara? Uhum. Anticoncepcional pode aumentar Anticoncepcional pode aumentar os sintomas da TPM? Nossa, tá difícil hoje, hein? Existem anticoncepcionais que causam mais coagulação do sangue do que outros? Anticoncepcional, ele tem que ser muito bem avaliado em quem usar, como usar e qual usar. É importante ter história pregressa dessa paciente, da menina, da mulher, da adolescente, história familiar de trombose. Alguns anticoncepcionais podem aumentar a TPM. Em cada pessoa a ação hormonal é diferente. Então é importante você ter um ginecologista de fácil acesso, que ele consiga conversar com você, que você consiga falar o que você está sentindo com o uso daquele anticoncepcional para que possa ser trocado, se você estiver sentindo alguma coisa, usar outro método anticoncepcional que não seja um anticoncepcional hormonal, né? E hoje a gente tem uma gama enorme de anticoncepcionais, dosagens, e que a gente pode ir manejando com a paciente os sintomas que ela está sentindo. E não só tratamentos hormonal para TPM, né? Tem tratamentos ortomoleculares com vitaminas, tem tratamentos comportamentais, tem tratamentos físicos, né? Então tem N tratamentos para TPM. É importante que se trate, assim, porque é um desconforto enorme para a mulher. Vamos lá. Queria saber sobre os riscos-benefícios do uso de anticoncepcionais injetáveis. Uso um anticoncepcional injetável de 150 mg de 90 em 90 dias há 3 anos ininterruptos, mas gostaria de trocar de método. Entretanto, só trocaria por outro que me desse a possibilidade de não mais menstruar. Bom, duas perguntas diferentes, né? Ela perguntou se existem riscos e benefícios. Quais são os riscos e benefícios do método anticoncepcional injetável. Então, o método anticoncepcional injetável, ele tem o benefício de ser injetável, da paciente não ter que tomar todo dia, então não é via oral, ele não passa pelo trato digestório e a metabolização dele é diferente. Ele tem uma ótima questão que a pessoa precisa lembrar, principalmente esses trimestrais, assim, ela tem que pôr um despertador no celular dela, um lembrete na agenda, o que vocês acharem melhor, e usar ou mensalmente ou de 3 em 3 meses. E a mudança de método Agora, esse é o maior benefício do injetável. E os riscos? Né? O risco, ele é hormonal. Então, como todo hormônio, ele tem os riscos de todos os fatores hormonais. Então, ele tem que ser muito bem indicado. Esse anticoncepcional, que é de 3 em 3 meses, ele é um anticoncepcional muito específico para quem não quer menstruar e quem tem endometriose. Ele tem benefícios e tem riscos. Isso tudo tem que ser colocado numa balancinha, junto lá com o seu ginecologista. Eu faço muito isso, vou colocando assim, enumerando o que é bom para ela, o que vai ser ruim para ela, e coloco isso na balança e nós vamos decidir juntas o que usar. Mas, e aí ela fez uma outra pergunta, assim, troco pelo quê? Sem menstruar, ela pode usar um DIU hormonal, que em 60% das pacientes ele diminui o fluxo menstrual, e em 40% ele faz a amenorreia, que é a falta de menstruação. Então nem todo mundo para de menstruar totalmente, mas diminui demais o fluxo. Ele é maravilhoso, ele é bem indicado para algumas pessoas, e tem que se ver
o perfil de cada um. Outros métodos, ela pode usar anticoncepcional via oral de uso contínuo. Tem alguns que, para terem amenorreia, tem de baixa dosagem, de média dosagem, de uma dosagem um pouquinho maior. Aí tem que ser muito conversado, testado, para ver o que ela se sente melhor, né? É fato que o DIU de cobre é contraindicado para quem tem fluxo e cólica intensos? O DIU de cobre é um método maravilhoso, mas ele tende a aumentar, não em todo mundo, mas ele tende a aumentar um pouquinho o fluxo menstrual e aumenta um pouquinho as cólicas. Então é melhor para quem tem um fluxo aumentado e cólicas não usar o DIU de cobre. Mas hoje a gente tem no mercado alguns que eu tenho até usado, eles são menores e com a quantidade menor de cobre, então eu tenho tido um bom resultado com não aumentando tanto o fluxo, nem aumentando tanto essa cólica. Parou de mexer no celular. Quem não se adaptou com o DIU de cobre, 6 meses de dores intensas e sangramentos, pode ter certeza numa segunda tentativa? Menos de 30 anos, sem filhos e sem anticoncepcional há 7 meses. Pode sim, filha. Com certeza, assim, hoje a gente tem no mercado alguns DIUs que eles são menores, com menor quantidade de cobre, então eu acho que vale sim, porque é um método maravilhoso, de longa duração. Sobre o anticoncepcional, por que ele reduz, tira espinhas? Deixei de tomar e elas estão me matando. Queria saber se existe outra forma semelhante como o anticoncepcional atua. As espinhas aumentam quando consumo leite. Bom, a acne, ela tem vários fatores, inclusive alimentares. Então, assim, importante, por exemplo, quem tem acne, diminuir glúten, lactose, uma alimentação mais natural, menos artificial, menos coisas fabricadas. Então, assim, é bom ficar atento a isso. Existem outros tratamentos que não sejam anticoncepcional, sim, então tem que procurar uma dermatologista, ver de onde que está vindo essa oleosidade, a acne, e tentar tratar, talvez sem hormônio. Os líquidos lubrificantes que saem do pênis durante a relação, caso haja penetração, podem engravidar? Lógico que pode engravidar, né? A não ser que o homem seja vasectomizado, mas todo líquido que sai peniano, ele contém um pouco de espermatozoide, então pode sim engravidar. Gente, só explicando pra vocês que foram muitas perguntas que vocês mandaram, então a gente vai, pro vídeo não ficar uma coisa muito chata, muito monótona, a gente vai dividir o vídeo em 3 vídeos, cada um com algumas perguntas que vocês fizeram, talvez 4 vídeos, dependendo do tempo que der. E aí eu vou soltando esses vídeos aos poucos, assim, até pra ficar mais fácil pra lançar, porque senão vai demorar muito tempo pra sair, vai ter 40 minutos de vídeo. Fica chato também, né? E aí a gente vai lançando aos poucos essas perguntas e esses vídeos. Já tá tudo sendo gravado e aos poucos eu vou soltando. Só pra explicar que se a gente não responder essa pergunta, a gente não, né? No caso, eu não sou médica na empresa medicina, ela que é médica na empresa medicina. Na instituição de ensino medicina. No caso, se ela não responder sua pergunta ainda, ela vai responder em outros vídeos, então fiquem calmos. Vou deixar aqui na descrição as redes sociais da minha mãe, as minhas também, porque, né, vai que eu fico famosa. Mas aí eu vou deixar o contato do consultório da minha mãe também, que é aqui em Belo Horizonte. E isso também é o início do canal da Mari, vai ter o meu também, né? O meu vai ser só sobre não só sobre ginecologia, né? Mas assim, sobre saúde da mulher no geral. Saúde da mulher no geral. E o da Mari vão ter outros temas também. Verdades, mas a gente só tá começando. Rumo a ser famosa, a ganhar mimos em casa.